Bem-vindos à Politeia. Sou Rodrigo Couto e você já pensou na relação entre liberdade e filosofia? No último vídeo do curso História da Liberdade, Politeia trouxe a cidade antiga, especialmente a chamada polis grega. E esse, como vimos, era um mundo fechado em si mesmo. Um mundo em que a religião era definida pela cidade, as práticas sociais eram definidas pela cidade, a própria identidade dos indivíduos era definida pela cidade e a maior pena possível para um crime era ser expulso daquela cidade. Bem, como é que aquele mundo tão fechado em si mesmo, tão provinciano, foi capaz de produzir aquilo que hoje nós chamamos de filosofia? Porque vejam, a filosofia ela teve que começar em algum lugar e na nossa tradição ocidental ela começa na Grécia. E filosofia permite você pensar em termos abstratos, em conceitos, em horizontes sociais diferentes. Como é que isso pode começar em uma região tão dividida, fechada em cidades, cidades independentes politicamente? Bem, vamos ver como isso teve início. E aqui eu trago o contraste que eu gosto de fazer na maior parte dos vídeos desse curso entre um momento anterior e um momento atual. Porque quando a gente fala em nascimento da filosofia, a gente afirma então, na mesma frase, que existia um momento antes da filosofia, um momento, como chamou Léo Strauss, pré-filosófico. E como é que era esse mundo pré-filosófico? Bem, o Léo Strauss também fala que a descoberta da filosofia é a descoberta da natureza. Mas aqui, por natureza, o autor ele não está falando sobre a totalidade dos fenômenos físicos, as árvores, montanhas, oceanos, não. Ele fala em natureza como um termo de distinção entre o que é natural e o que não é natural. Vamos ver a importância disso a partir desse mundo pré-filosófico. Esse mundo pré-filosófico é o mundo que define tudo a partir da ideia de costume, que é um termo que eu já vou qualificar aqui, já vou explicar. Bem, o que é que isso significa? Significa que no funcionamento do mundo sensível, do mundo da natureza, o mundo que tem chuva, seca, raios, granizo, doenças, tudo é explicado não a partir da ideia de uma ordem natural necessária, objetiva, mas a partir de contingências. Então, por exemplo, ao observar o comportamento de um gato, de um animal qualquer, mas vamos usar esse exemplo de um gato, que é uma criatura que mata pássaros, roedores e outros pequenos animais, uma pessoa vivendo no mundo pré-filosófico poderia afirmar que, bem, esse é o costume dos gatos. Assim como é o costume na nossa cidade fazer as coisas de tal ou qual modo. Não existia a ideia de que era da natureza dos gatos fazer essa matança de pássaros e ratos, por exemplo. Assim como não existia a ideia de que existia ou existiria, ou seria realizável, uma ordem natural em uma sociedade política, ou ter uma sociedade política segundo a natureza. Então essas pessoas viviam em um mundo que elas compreendiam como caótico. Não existia uma regra, apesar das regularidades naturais, que mais uma vez eram compreendidas como costumes da natureza, não como ordem necessária da natureza. Não existia por sob esse caos, essa desordem, a ideia de uma ordem que forneceria as razões de ser dos fenômenos. E é por isso mesmo que muitas vezes eles projetavam a arbitrariedade humana na natureza ou nos deuses. Os deuses gregos eram muito superiores aos homens em alguns aspectos, mas tanto quanto os humanos eles eram moralmente imperfeitos. Então um Deus podia ser caprichoso e mandar raio, chuva, seca,
não só fenômenos físicos, os deuses poderiam causar loucura, Afrodite poderia causar desejo imoderado nas pessoas, e aqui eu acho que vocês podem compreender o cenário que eles tinham do mundo, a perspectiva que eles tinham da realidade. Bem, como é que isso muda? Isso muda, como eu falei, com a descoberta da natureza. As pessoas passam a entender que sob todo aquele caos havia uma ordem e que essa ordem seria capaz de fornecer razões de ser dos fenômenos. Os fenômenos, a partir dessa ordem, eram necessários e não simplesmente coisas que poderiam ser ou não ser. E isso começa na Grécia, como eu falei, começa nas cidades gregas. Bem, comparando, sendo justo, comparando com outros povos, você vai ter povos bastante avançados, como egípcios e os povos da Mesopotâmia, do Levante, etc., que tinham sim boa matemática, boa astronomia, mas para eles essas ciências tinham aplicações práticas. Por exemplo, um egípcio tinha boa matemática para a construção, para a engenharia que eles tinham, e para a agrimensura, para medir a área cultivada ao longo do rio Nilo. Mas, por exemplo, eles não se preocupavam com as causas dos fenômenos, que era a preocupação grega. Então o egípcio sabia que o fogo era útil, por exemplo, para aquecer. Mas o grego se perguntava a razão subjacente a isso, baseada numa ordem da natureza. Então o grego perguntava por que o fogo aquece. Então nós temos aqui a passagem de um plano que é sensível, o plano das percepções, para um plano abstrato, que está além da simples experiência humana e que só pode ser conhecido naquele momento, através da razão humana. Não existiam instrumentos científicos ainda. A base toda era a razão humana. Então isso é a filosofia. É buscar, mesmo que sem aplicação prática, as propriedades, as razões de ser de algo nesse momento, com a razão humana. Por isso que você chama de filosofia. É amor pelo saber, o amor pelo conhecimento. E era isso que os gregos queriam, mesmo que não tivesse uma aplicação prática imediata do conhecimento obtido. Eles não eram avessos à aplicação prática, mas se não houvesse aplicação prática, também não haveria nenhum problema. Isso era muito diferente da astronomia, por exemplo, dos mesopotâmicos, que era essencialmente voltada para ritos religiosos, calendário, etc. Ou, como já falei, da geometria dos egípcios, que também era essencialmente voltada para a prática. E a cidade grega, onde isso começa de forma bastante visível, é Mileto, e eu acho que todos vocês devem lembrar de Tales de Mileto, porque nós aprendemos sobre as descobertas de Tales nas escolas, sobre os vários polígonos. Por exemplo, foi Tales que descobriu que os ângulos inferiores do triângulo isósceles, me corrija se eu estiver errado, porque eu sou péssimo em geometria ainda hoje, são idênticos. Então você tem aqui abstrações, mais uma vez, que vão além do mundo sensível e que sugerem a existência de uma ordem que é natural, que é objetiva e que é necessária. E, bem, mas até aqui nós temos física, astronomia, matemática, e isso era filosofia? Sim, isso era filosofia. A filosofia começa preocupada com os fenômenos físicos, os fenômenos que hoje são objeto das ciências, o objeto das ciências duras. E só mais tarde ela passaria a se preocupar com o ser humano. É o segundo momento. Então vocês podem se perguntar, o que é que isso tudo tem a ver com liberdade, que é o objeto aqui do curso, História da Liberdade, obviamente. Bem, como eu mencionei, no início o problema estava no mundo físico. Os problemas investigados eram as propriedades de objetos do mundo físico, de fenômenos do mundo físico. Mas isso muda. E quando isso muda, você vai poder questionar se
o que existe em uma sociedade, uma cidade, no caso grego, está ou não de acordo com a natureza. Então você vai poder questionar a forma como a sua cidade funciona. É justa? É injusta? Ou seja, está de acordo com a natureza? Não está? Você vai poder questionar os comandos do governo da sua cidade. São comandos que estão conforme a natureza ou contra a natureza? Então você cria uma esfera que é chamada de filosofia política, e antes mesmo disso, você vai criar o pensamento ético, e você vai poder julgar, a partir dessas novas esferas de pensamento, a realidade que não é mais só a realidade física, mas a realidade humana. Isso vai ocorrer com Sócrates. Sócrates trouxe o homem para o centro da filosofia. E é isso que nós vamos ver, essa ruptura de paradigma com Sócrates no próximo vídeo do curso História da Liberdade. Então, para isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!